Meus amores, o projeto Circulações estreia em Londrina nessa quinta-feira agora, dia 20, reunindo shows em uma mesma noite. 2 shows de parar tudo, tá, gente? Além de oficinas, palestras, lançamentos de livros e CDs, reforçando aí a interação dos artistas com a comunidade londrinense. Eu convidei a Janete El Rauli, minha prima, idealizadora do projeto, tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Janete? Boa tarde. Pode falar no microfone, por favor. Obrigada pelo convite, Fernanda. Prazer te receber aqui, te conhecer, da mesma raça, tudo libanês aqui, gente. Ô, Janete, como é que surgiu essa ideia e esse sonho desse projeto aí? Veja só, eu tenho uma trajetória de quase 40 anos, desde quando eu era estudante até me tornar uma profissional, professora na UEL. E eu sempre gostei de compartilhar, trazer artistas para Londrina e promover esses eventos mesmo, de colaborar com a cultura. E eu me aposentei faz 7 anos na UEL e sem parar. Continuei participando de congressos, dando muitas oficinas de rádio pelo Brasil afora e fora do Brasil. E agora, em abril desse ano, me veio assim um desejo enorme de retomar essa ideia da produção cultural. E aí nasce o Circulações. É o primeiro, então. É o primeiro, que é o resultado, portanto, dessa minha trajetória, né? 30 anos só de UEL. Meu Deus! E na UEL eu dirigi a rádio, eu dirigi a Casa de Cultura, eu tive uma experiência de morar em São Paulo, eu dirigi a área de informação e comunicação do Centro Cultural São Paulo. Então o Circulações, ele nasce nesse contexto, com a ideia de trazer artistas assim, que tem uma trajetória já consolidada, tanto no Brasil como fora do Brasil, e aí vieram esses nomes desses artistas que eu já tenho familiaridade, e assim nasceu o Circulações. Vamos colocar um trechinho aí para vocês, só para vocês ficarem com água na boca aí. São 2 shows na estreia, e 2 shows de parar tudo, que é o que eu falei aqui no começo, né? Olha, eu acredito que é de parar tudo, são 2 duos, né? A Lívia Nestrovski e o Fred Ferreira, voz e guitarra, e a Nausete e o Zé Miguel Wisnik, que já estiveram em Londrina várias vezes. Realmente é de fechar o comércio, como dizia minha mãe libanesa. É de parar tudo, é de fechar o comércio. Olha aí, a gente tá vendo um trechinho, gente, olha só que legal. Esse show vai ser no dia 20 de setembro, é isso? Esse show é agora, quinta-feira próxima, 20 de setembro, às 20 horas, no Teatro Ouro Verde. Os ingressos já estão à venda pelo Simpla, na internet, no Brasiliano, na Sonkey e na Ciranda, loja de brinquedos. Quando esse... O Circulações começa agora, no dia 20 de setembro, e segue em outubro, no dia 19, temos nada mais, nada menos que Badi Assad, que também já esteve em Londrina várias vezes. Patrícia, né? Libanesa também. Patrícia. E em novembro nós temos o Grupo Mauaca, que é um grupo também que tem 23 anos de trajetória, que faz um trabalho de músicas do mundo. E fechamos em dezembro, no dia 20, com Egberto Gismonti e Dulgis Branco. Dulgis Branco são 2 pianistas, uma delas é filha do Egberto, que fazem também um trabalho... Viu, gente? Funciona muito. É que às vezes a gente quer a resposta imediata. A gente quer resolver rápido, então, às vezes, o que fala mais do que palavras? Às vezes algum gesto. Sabe, assim, olha, vamos comer um pouquinho primeiro, vamos descansar um pouco e a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Tira o foco. Tira o foco, relaxa, né? E aí até a criança vai se sentir respeitada, porque você não entra em atrito com ela. Olha só, a Renata mandou o seguinte, que ela tenta conversar com os filhos, mas eles não respondem, só respondem sim e não e já saem de perto dela. Como se aproximar e conversar normal com eles? Geralmente assim, volta da escola, ida para a escola, os pais perdem muito esse tempo. Então o que é legal? Tá indo para a escola, tá voltando, ao invés de perguntar assim, como foi seu dia na escola? Pergunta algo sobre o quê? O que aconteceu de mais gostoso hoje? Eu dou uma dica bem bacana, tira uma foto do horário das aulas dos filhos. E a hora que você está indo para a escola, já dá uma olhadinha, hoje ele tem aula, sei lá, de laboratório. Nossa, filha, você teve aula de laboratório hoje? O que foi mais interessante? Com o que você mexeu? Os filhos vão se sentir surpresos, tipo assim, nossa, minha mãe sabia que eu tinha aula de laboratório. E vão se sentir impelidos a falar.
Porque curiosidade, respeito, a mãe se importa. Perguntas como: qual foi a melhor coisa? Ah, briguei com um amigo, a professora fez isso, tal. Como você resolveu essa situação? Porque a gente tem aquela mania de falar assim, mas você fez... A gente já dá opinião, a gente não sabe escutar, Fer. Então, escutar o que o filho está falando é muito importante. E não é só escutar, eu acho, né, Nana? Porque às vezes a mãe pergunta, você já deu uma dica que não pode fazer pergunta genérica assim, como é que foi como é que foi a escola hoje? Pergunta uma coisa específica, ok. Aí a criança vai começar a responder. Aí você tá ali fazendo janta. Filho, e nem tá prestando atenção no que a criança tá falando, né, Nana? Exatamente. Ou então, ele fala uma coisa, você já quer dar opinião, ele nem terminou de falar. Entendi. A gente tem a mania também, às vezes, de ouvir, né, e interromper o tempo inteiro. Ele nem ainda consegue. Mais mãe, né? Não consegue finalizar o pensamento. Entendi. Então, é ouvir somente. Primeiro ouve, vê se você pode ajudá-lo a fazer alguma colocação daquilo. Então, perguntas curiosas faz a criança pensar, faz o adolescente pensar. E como você resolveu isso? Não é você que está falando que ele devia ter feito isso ou devia ter feito aquilo, né? É começar a entrar no mundo da criança. E o mais bacana, Fer, que jogo que está jogando? Perguntar lá assim, mas qual que é o objetivo desse jogo? Como que funciona? Ao invés de brigar porque está jogando o tempo inteiro. Entra no mundo dele. Isso. Está assistindo uma série e tal. Tá, vai assistir junto depois, meia horinha. Para perceber o que está falando sobre aquilo. O que desperta curiosidade. E às vezes os pais podem se surpreender negativamente. Isso é, com certeza. É sério. Às vezes vai ver lá a série. Deixa a mamãe assistir 30 minutos da sua série. É uma série horrorosa, de repente, sei lá, uma série pesada. Isso. Só que antes de recriminar, Fer, fazer perguntas para entender o porquê que ele chegou naquilo. Entendi. Porque a mania que a gente tem é de já ir julgando. Que é isso que você está assistindo? Que absurdo! Não. Então, não. Por que você gostou dessa série? Entendi. O que esse personagem ou aquele personagem, né, faz com que você goste? Porque daí é uma forma de nós nos adentrarmos no mundo dele com respeito. Para demonstrar o quê? Eu quero entender melhor sobre você. Eu te amo de qualquer forma, assistindo a série ruim ou a série boa, ou o desenho ou o jogo, mas eu preciso entender como eu posso me conectar com esse filho. E dessa maneira, vai fazendo o quê? Tudo isso vai ficando mais acessível, sem as gritarias, né? Sem os rompantes. Nana, qual que é a sua maior dica, assim, para as mães que se encontram nessa situação de insegurança, de medo? Primeiro, aceitar que a gente pode errar. É natural. Mostrar fragilidade para os filhos. Você acha bacana para uma boa comunicação e um bom relacionamento? Sim, porque na nossa imperfeição, os filhos aprendem. A gente mostrar que a gente pode errar e que a gente é capaz de consertar as coisas e de procurar uma solução juntas, vai trazer o quê? Uma maior... A fragilidade aí vai mostrar que a gente tem uma força de resiliência, de resolver. Exemplos também, exemplos que foram ruins com a gente. É super importante passar para os filhos. Olha, na época da mamãe, ou então, né, quando a mamãe tinha uma idade assim, a mamãe fez assado. E daí você está colocando o quê? Uma correlação para ele perceber que a gente também não precisa ser perfeito o tempo inteiro. E olhar o filho como um ser humano. Porque às vezes porque às vezes a gente olha o filho como é uma cocriação nossa. A gente às vezes gostaria muito que fosse tudo muito perfeito, mas é um ser humano com a sua personalidade, com as suas características pessoais, e a gente precisa respeitar isso. Perfeito. Amei, Nana. Daqui um dia você volta, né? Para dar mais dicas pra gente. Obrigada, tá? Agradeço. Obrigada.